Bom dia, senhoras e senhores. Na verdade, aqui para mim já é boa tarde, certo? No momento desse vídeo. Então, estamos aqui já no intervalo do paciente outro, com aquele cafezinho. A gente tratar de um tema que foi, na verdade, é um gancho de uma pergunta, né, de uma seguidora lá do Instagram, que perguntou o seguinte: por que homens não têm um desenvolvimento tão pronunciado quanto mulheres, isso em sua maioria, né, não tem um desenvolvimento tão pronunciado de membros inferiores, né? E assim, basicamente eu vejo duas possíveis respostas para isso, né? Uma ainda mais relevante que a outra. Mas o primeiro fator é o quê? Uma falta de prioridade, né? A grande maioria dos homens, e aqui não estou isolando atletas, certo? Mas a população em geral masculina simplesmente não prioriza como deveria priorizar membros inferiores. Então, se o sujeito não treina a perna como o resto do corpo não treina com a mesma ênfase, não queira esperar um mesmo desenvolvimento, salvo alguns casos genéticos, né, que vai ajudar nesse sentido. Enfim, e o outro fator, e o mais importante, e aqui também vai incluir os atletas, seria uma questão do estradiol. E é deste hormônio que eu quero tirar um tempinho para falar com vocês hoje, certo? Trazer um conhecimento além do basal em cima dele. Então, a gente sabe que o estradiol é um hormônio sexual, um hormônio esteroide também. Ele é um hormônio que vai ser derivado, né, vai ser produzido ali a partir da testosterona e também da progesterona, né, existe essa segunda via. Enfim, e o que acontece? A gente sabe que ele tem várias funções ali no organismo, né, ele tem um efeito neuroprotetor, cardioprotetor, ele participa ali da modulação do próprio colesterol, né, ele tem um efeito ali protetor de articulação, enfim, né, ele não pode estar nem em excesso, nem muito baixo, que você vai ter consequência disso. Mas tem um outro fator também relacionado a membros inferiores, que é o quê? Membros inferiores têm uma alta afinidade, uma alta responsividade com hormônios estrogênios. Dentre eles existe o estradiol E2, que seria a versão mais forte, né, mais potente dessa classe de hormônios. Então existe essa relação. E é isso que explica, muitas vezes, uma baixa de desenvolvimento em alguns atletas e às vezes até mesmo em mulheres, né? Porque pensa, a mulher naturalmente tem uma concentração maior desse estradiol, né? Nem mesmo um homem hormonizado vai ter um estradiol tão alto quanto uma mulher. Só que muitas das vezes não é condizente com o desenvolvimento de membros inferiores, principalmente quando a pessoa faz uma má modulação exógena desse hormônio, né? Então pensa, um homem ou mulher, usuário de esteroide anabolizante, que abusa de inibidores de aromatase, certo? Abusa de anastrozol, exemestano, enfim, e outros semelhantes. Então, se tu tem uma baixa dos níveis de estradiol, uma baixa fisiológica dentro do limite de homem de uma mulher, isso tende a comprometer o desenvolvimento de membros inferiores, né? Então, aquele cara, aquele atleta que vive suprimindo esse estradiol, abusa, né, de inibidores de aromatase, ele vai ter um risco aumentado de lesão, ele vai ter uma piora do desenvolvimento muscular dessa região, ainda que ele ganhe uma profundidade de corte, certo? E para a mulher, quando muito mal manobrada essa parte hormonal, ela tende a ficar com aquele shape geladeira, né, que a gente chama, pejorativamente falando, que é quando a mulher simplesmente destrói a silhueta feminina, aquela mulher sem cintura, né, até tem algum desenvolvimento ali de vasto lateral e medial do quadríceps, mas não tem aquela anatomia, não tem aquele desenho, não tem aquela distribuição de musculatura e gordura também, que o estradiol também tem papel fundamental nisso, né, essas gordurinhas no canto certo é que vão fazer a silhueta feminina, então tende a desregular tudo isso. Ou seja, onde eu quero chegar nesse ponto? Cara, manobrar estradiol exige muito conhecimento e exige muita prática também, porque não existe um protocolo pronto de inibidor de aromatase, certo? A gente tem ali uma certa relação com os exames, né? Mas ainda com os exames, ainda que esteja dentro dos valores, ainda que esteja na proporção correta, a clínica e o contexto do paciente vai ser soberano. Então, não existe protocolo pronto. Tu tem que saber manipular muito bem e às vezes tu é refém da tentativa e erro. E nesse processo tu pode destruir tua linha de físico, certo? Então, atentem para isso. Mexer com estradiol não é brincadeira. Hoje em dia tem sido mais falado disso, eu vejo mais assunto falando disso. Já foi muito mais banalizado antigamente, mas ainda assim eu vejo como recorrente, certo? Então, homem pode comprometer a saúde, pode comprometer a articulação, pode exacerbar efeitos colaterais, certo? E prejudicar o desenvolvimento de inferiores quando mal manobrado esse estradiol. E mulheres podem simplesmente ficar com um padrão de físico deformado. E aí, assim, né? Que fisiculturismo, que bodybuilding é esse que você deforma o físico tentando conquistá-lo, beleza? Então, pé no chão, consciência, conhecimento e sabedoria, se for mexer com hormônios. Enfim, também deixo o convite aqui para conhecer um pouco mais do meu trabalho, certo? Sempre deixo minhas redes sociais
aqui na descrição do vídeo. E é isto. Conte com o Zezé e tamo junto.